A nossa aula está sendo gravada. O objetivo dessa gravação tem como contabilização da presença dos alunos e comprovação da presença dos alunos na aula. Eu gostaria de deixar registrado, dar os parabéns aos alunos, tiveram um bom desempenho na nossa avaliação. E já liberei o resultado. Então, olhem os seus e-mails, pois o e-mail que vocês... Se tivesse caído, pessoal, deu algum probleminha aqui. A internet aqui também está com problema, tá? Tá oscilando muito. Então, se acontecer de cair, aquele mesmo procedimento, né? Fazer um novo link e mando para vocês, tá? Então, se acontecer da conexão cair, então, para vocês ficarem já cientes de que isso pode acontecer. Tudo bem? A internet aqui em Lorena tá com instabilidade, eu acho que em todo lugar, né? Porque a minha também não tá muito boa, não. Eu liguei já na operadora, aqui em casa é NET, eles falaram que estão resolvendo essa instabilidade, mas que é na região do Vale do Paraíba, então que pode acontecer da internet cair. Até pro meu filho também tá com dificuldade de assistir a dele. Então, eu acho que o consumo por internet, por conta do isolamento social, aumentou bastante. Então, todas as escolas, faculdades estão fazendo uso da internet. E à noite, a demanda acaba aumentando, né? Por conta dos cursos de graduação, a maior parte deles serem no período noturno. Então, acaba sobrecarregando o sistema, como nossa internet não tem uma boa, não é de boa qualidade, aí acaba acontecendo essa situação. Inclusive até meus dados móveis, porque quando cai a internet normal, busco usar os dados móveis, mesmo os dados móveis não está com uma qualidade muito boa. Muito bem. Na semana passada, vou dar início então, pessoal, à correção, vou fazer a devolutiva. Quero aqui já deixar, então, primeiramente aqui, ó, boa noite. Boa noite a todos. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de fazer uma avaliação. Tivemos também aí, hoje eu fiz a liberação do resultado dessa prova. E hoje eu vou estar fazendo a devolutiva. Vamos lá. Primeira pergunta, né? Olha só. O avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer.
A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de reação? A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de redação? A qual tipo de radiação? Pessoal, questões do tipo Enem, ela vem acompanhado sempre de um texto. Esse tipo de questão, vocês terminando o curso de radiologia, as oportunidades no mercado de trabalho para vocês vão ampliar. E com isso, uma opção é a carreira, fazer concursos públicos na sua área da radiologia. Aí vocês podem ficar pensando, nossa, professor, mas agora, nesse momento de isolamento social, muitos concursos foram suspensos, outros tiveram as suas datas de aplicação de prova com datas alteradas. Muito bem. Eu ando acompanhando muito existe vários cursos de preparação para concursos. Os mais conhecidos e os mais famosos são o Gran Cursos Online, Estratégia Concursos, Direção Concurso e o AlphaCon e a LFG. Tá? São as maiores empresas no setor de concursos públicos. E para orientar os meus alunos, eles têm algumas aulas gratuitas no YouTube que eu busco aproveitar e contextualizar para as minhas aulas. E também isso serve para vocês também. E ouvindo os professores que são especialistas nessa área de concurso público, eles disseram que isso vai passar, esse momento vai passar. É uma fase que nós estamos passando. E é a melhor oportunidade que nós temos para nos preparar para as avaliações. Por quê? Porque o perfil dos aprovados nos concursos públicos, eles têm um período de preparação de 1 a 2 anos, dependendo do cargo, até 4 a 5 anos antes da prova. Então, nós devemos aproveitar este momento de isolamento, principalmente vocês agora que estão indo para o 3º módulo, para sair do curso com uma boa bagagem, seja na área de anatomia, que cai muito nas avaliações, para técnico em radiologia médica, como também na área de específica, que é a parte de técnicas, né, radiológicas, parte de específica do curso, além do português. Alguns concursos na área de radiologia, está caindo também, além de conhecimento específico, está caindo a parte de português, alguns matemática, informática e atualidades. E, com isso, exige do candidato uma boa preparação. Então, vocês, durante o curso, tendo oportunidade de ter acesso à resolução de exercícios no estilo de concurso, isso vai contribuir na sua preparação. Então, vamos aproveitar esse momento para nos preparar para essas provas. Por exemplo, para o cargo de técnico em radiologia, para a Universidade Federal de São Paulo, a Univesp, como eles têm hospitais universitários, tem cargos de técnico em radiologia. E é uma prova de alta complexidade, porque é uma universidade, então é um concurso de nível federal, e com isso, e também de boa remuneração.
O último concurso que teve foi em 2018 e o salário era R$ 3.800 para 24 horas, né? E com plano de carreira. Então, foi um concurso bem concorrido e caía português, matemática, informática, atualidades e a parte específica da radiologia. Então, esse tipo de questão, né, tem um texto introdutório, é importante nós lermos o texto e extrairmos as informações mais importantes. Então, ele fala lá o avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento do câncer. Muito bem, vamos analisar as radiações. Então, na letra A, nós temos lá a radiação beta. A radiação beta, nós vimos nas nossas aulas, são partículas de elétrons, tá? Então, tem carga negativa e tem massa zero. Já a letra B, ela não é de grande penetração, ela é de média penetração. Nós temos a alfa. A alfa, nós vimos que são radionuclídeos de hélio, que tem número de massa 4 e carga elétrica mais 2. Tá? Letra C, radiação gama, sim, uma onda eletromagnética, representado pela letra ômega, e não tem nem massa e nem carga. E ela é a mais penetrante que tem do espectro eletromagnético. Depois nós temos o raio-x, que também é uma onda eletromagnética, e nós temos também a radiação ultravioleta, que também é uma onda, são radiações eletromagnéticas. Alfa e beta, elas são partículas. E nós estudamos e observamos que a mais penetrante é a radiação gama. A radiação gama vem lá dos núcleos atômicos, né? Então, no núcleo, a gente está falando, o raio de um núcleo atômico, pessoal, é da ordem de 10 elevado a menos 10 metros. Ou, alguns livros, 10 elevado a menos 10 metros equivale a 1 angstrom. Tá? Então, 1 angstrom equivale a 10 elevado a menos 10 metros. Mas, professor, é um bem pequeno. Sim, é bem pequeno. Como que eu escreveria 10 elevado a menos 10 na forma decimal? Eu venho aqui, ó, coloca como o expoente, pessoal, é negativo, ele vai ser um número menor do que 1. Toda vez que o expoente for menor do que 1, significa todo número menor do que 1, o expoente é negativo. Então, 10 elevado a menos 1, como que eu escreveria? Ficaria 0, vírgula. E vou colocar aqui, ó, 9 zeros. 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, menos 10 significa que eu tenho 10 casas depois da vírgula. Ó. 3, 6, 9, 10. Então, 10 elevado a menos 10 metros equivale a 0,00000000001 metros. 10 elevado
a menos 10 metros, estamos falando de núcleo atômico, tá? Lembre-se disso. Então, a resposta desta questão, qual o tipo de reação que tem grande poder de penetração no corpo humano, é a radiação gama. Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, basta perguntar. Mas, pelo resultado, vocês foram muito bem, estão de parabéns. Vamos agora analisar a pergunta número 2. Com relação às emissões radioativas observadas no planeta Terra, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A emissão de uma partícula alfa resulta em um elemento situado em uma posição imediatamente à direita do elemento original na tabela periódica. Pessoal, não é bem isso, né? Quando ele fala que a emissão de uma partícula alfa resulta em um elemento situado em uma posição imediatamente à direita do elemento original da tabela periódica, não é bem isso. Por quê? A emissão alfa, nós sabemos, o elemento químico ele vai perder 4 unidades de massa e 2 unidades de carga elétrica, 2 unidades de número atômico. Então, esse elemento químico, ao emitir a partícula beta, o elemento vai reduzir em 2 unidades de carga elétrica. Então, a letra A, ela está errada. Depois, ele fala na letra B, a radiação gama frequentemente acompanha uma emissão alfa ou beta. Realmente, quando a gente analisa as desintegrações atômicas, o elemento, quando ele emite partículas alfa, beta, muitas vezes ele também precisa emitir partículas gama. Então, vamos aguardar essa daqui. Essa daqui está mais ou menos certa. Vamos ver se tem outras melhores, né? Ele fala para assinalar a alternativa correta. Os raios gama são radiações eletromagnéticas, ok, né? Essa afirmativa aqui realmente é uma onda eletromagnética. Vamos lembrar do espectro eletromagnético? Aqueles que têm maior frequência, que têm maior energia, porque a energia, pessoal, de uma onda eletromagnética, anote aí, ó, é o produto da constante de Planck, tá? Vezes a sua frequência, tá? Então, isso aqui é o cálculo da energia de uma onda eletromagnética. Quanto maior a frequência, maior é a energia desta radiação. O H é a constante de Planck dividido por 2π, tá? É um número bem pequeno, mas é uma constante. Então, variou aqui a frequência. Quanto maior a frequência, maior é a energia emitida. E os raios gama é a onda eletromagnética com maior frequência. Depois nós temos os raios X, depois os raios ultravioleta, depois os raios infravermelhos, depois nós temos os micro-ondas, depois nós temos a radiação da luz visível, aí depois nós temos as ondas de rádio, televisão e assim sucessivamente. Então, os raios gama são radiações eletromagnéticas de comprimento de onda superior ao da luz visível. Outra coisa importante, pessoal, a velocidade de uma onda é o produto do comprimento de onda vezes a frequência.
Isso aqui é a minha letra F, tá? Então, quanto maior a frequência, menor é o comprimento de onda. Quando ele fala que os raios gama são radiações eletromagnéticas de comprimento de onda superior à luz visível, isso aqui, essa informação, ela está incorreta, está errada. Ela tem comprimento de onda inferior, né? Não superior. Então, seria aqui inferior. Inferior. Da luz visível, cuja emissão não resulta em mudanças do número atômico ou do número de massa do elemento. Essa parte está correta. Realmente nós sabemos que a radiação gama, ela não altera, né? Ela não altera o número de massa nem o número atômico. Porém, essa afirmativa aqui está errada. Então, letra C errada. Vamos agora para a letra D. As reações de fusão nuclear, olha só, fusão, nós vimos o conceito de fissão e de fusão. As reações de fusão nuclear ocorrem quando núcleos de átomos pesados, pessoal, fusão não ocorre em núcleos de átomos pesados, pelo contrário, são átomos leves, pessoal, não pesados. Então, quando ele diz aqui átomos pesados, essa afirmativa está errada, porque na realidade são átomos leves. Tá? Átomos leves. Tá? Átomos leves. A fissão nuclear são átomos pesados. Então, aqui, ó, as reações de fusão nuclear ocorrem quando núcleos de átomos pesados, como o urânio ou o tório, são bombardeados com nêutrons, quebrando-se em átomos menores e liberando energia e radioatividade. Na realidade, então, aqui, para que essa afirmativa fosse correta, deveria ser fissão nuclear. Tá bom? Depois aqui, opa, o decaimento alfa. Um momento, pessoal. O decaimento alfa se deve à alta instabilidade do núcleo de átomo de hélio, né? O que faz com que este se separe facilmente de núcleos menores. Também não está correto, pessoal. Vamos analisar aqui, ó. A radiação alfa frequentemente acompanha uma emissão alfa-beta, tá? Está correto. A observação teórica em 1889 de Ernest Rutherford, trabalhava no laboratório de Cambridge, sob a direção de J. J. Thomson, começou a estudar a radiação proveniente do urânio e percebeu a existência de dois tipos diferentes. Um ele chamou de radiação alfa e o outro de beta. Na mesma época, um pesquisador francês chamado de Paul Villard anunciou que o urânio emite um terceiro tipo de radiação chamada de gama. Então, a resposta mais correta é a letra B.
E aqui nós temos o experimento que foi realizado constatando a existência desses 3 tipos de radiação. Então, observe o esquema dos experimentos que demonstra a presença desses 3 raios emitidos por minerais radioativos naturais na figura a seguir. Então, nós temos lá o núcleo, o elemento radioativo, né, o urânio, o bloco de chumbo. Nós temos aqui a presença de 2 placas elétricas, uma carregada positivamente, outra carregada negativamente. Uma radiação não sofreu influência do campo elétrico e a terceira, a que atingiu o ponto 3, ela foi atraída pela placa de carga negativa. Então, neste caso, nós temos a radiação alfa, que ela é carregada positivamente, então os opostos se atraem, e a beta atraída pela placa positiva, por conta dela ter carga negativa. A alfa, por conta de ter maior massa, ela sofreu um menor desvio. Com isso, concluímos, então, que realmente toda vez que há um elemento radioativo se desintegra emitindo partículas alfa, emitindo partículas beta, ele, para se estabilizar, muitas vezes, não basta apenas emitir essas radiações. Tem que emitir também radiações gama para adquirir estabilidade. Questão número 3. O urânio 238, após uma série de emissões nucleares de partículas alfa e beta, transforma-se no elemento químico chumbo 206, que não mais se desintegra pelo fato de possuir um núcleo estável. Desta forma, é fornecida a equação global que representa o decaimento radioativo ocorrido. Então, nós temos o elemento químico urânio, ele é instável e ele se desintegra emitindo partículas alfa e partículas beta, e após a emissão dessas partículas, ele se transforma no elemento químico chumbo 206, adquirindo estabilidade. Bem, para nós determinarmos, né, olha como que nós procedemos. Nós temos aqui o elemento químico urânio, ele emite uma certa quantidade de partículas alfa, partículas beta, se transformando no elemento químico chumbo. Então, como há conservação da massa atômica, nós fazemos o seguinte cálculo. 238 vai ser igual a 4 multiplicado por x, mais y multiplicado por 0, qualquer número multiplicado por 0 é 0, mais 206. Fazemos a diferença, 238 menos 206. É doido, gosto no quarto. Desligando os microfones, pessoal, por gentileza. Nossa Senhora. Aí vai ficar aqui, pessoal, fazendo essa diferença, 238 menos 206 vai dar 32. 32 dividido por 4 vai dar 8. Então, serão emitidas 8 partículas alfa. Vamos agora determinar o número de partículas beta. Vai ficar 92 igual a 2 vezes x. Como x vale 8, 2 vezes 8 vai dar 16. Y menos 1
vai dar menos y mais 82. Fazendo aqui, ó, 16 mais 82 resultará em 98. Esse menos y eu mudo ele de posição para o primeiro membro. Ele inverte o seu sinal de menos y, se torna mais y, e fazemos, e esse 92 vai para o segundo membro. Então, resultará em 98 menos 96, que será igual a 6. Conclusão, este elemento químico emitirá 8 partículas